Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso na matéria de Direito Processual Penal para o exame de ordem. No encontro de hoje, nós vamos trabalhar com o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo é o procedimento aplicado aos juizados especiais criminais. Tá? Então, é um procedimento bastante importante, muito cobrado em prova da OAB, só perde em número de questões para o procedimento do júri. O procedimento do júri realmente é campeão em provas da OAB, tá? Dá para perceber isso tranquilamente. Embora as questões costumam ser bastante tranquilas, a maioria é letra de lei mesmo, não tem grande preocupação. Mas esse está em segundo lugar. Gente, antes de mais nada, é o seguinte. A lei dos juizados ela sofreu uma pequena alteração no início de 2018, tá? Então já vou falar agora, porque é tão pequena, mas enfim. Nós tínhamos lá na lei sempre previstos os critérios orientadores do juizado. Então assim, quais eram os critérios do juizado criminal? Você tinha lá a celeridade, a oralidade, a economia processual e a informalidade, tá? 4 critérios orientadores. Só que olha o seguinte, se você for na parte inicial da lei do juizado, você sabe que a mesma lei traz o juizado civil e depois o juizado criminal. No civil tem esses mesmos 4 critérios e tem um a mais, que é a simplicidade. E aí eu sempre alertava, falava, olha, toma cuidado, porque no caso do juizado criminal, simplicidade não é critério. Opa, agora eu tenho que falar que é também. Porque em 2018 o legislador incluiu a simplicidade também como critério orientador dos juizados especiais criminais. Então uma alteração minúscula, mas que realmente é importante lembrar, só se eventualmente for cobrado, é claro. Tá? Gente, é o seguinte, em relação aqui aos juizados, não deixe de ler a lei. Então assim, vocês vão ver, a minha aula, né, eu vou fazer uma aula mais aqui com um quadro em branco, a gente vai construindo o conhecimento, até por uma questão de tempo, fica melhor assim. Mas de qualquer forma eu vou pedir que você leia o material, tá? Leia o material que eu disponibilizei. Obviamente, né? 98% do material é letra de lei, tá? Mas você tem que ler, tem que conhecer a lei. Mas tem uma ou outra informação ali que realmente pode ser relevante. Eu gostaria que você desse uma olhada. E particularmente eu acho, né? Eu prefiro quando tem slide fica mais separado ali os artigos. Acho que fica mais claro de você visualizar. Então assim, não deixe de ler de cabo a rabo aqui realmente o material no tocante ao juizado especial criminal, tá? Leia todos os dispositivos, enfim. Aqui na aula a gente vai destacar o que realmente a prova cobra, aquilo que é mais importante, mas depois em casa, né, faz uma leitura. A gente tem que conhecer, tá? A lei dos juizados especiais, ela é fundamental. Então assim, ó, vamos começar tudo aqui verificando assim, quando que um delito é julgado nos juizados. E aí é o seguinte, os juizados foram criados para julgar o quê? As infrações de menor potencial ofensivo. Então vamos lá? As infrações de menor potencial ofensivo. Ok. O que são infrações de menor potencial ofensivo? Então você vai colocar lá. São os crimes com pena máxima, crimes com pena máxima igual ou inferior, ou seja, a pena que não exceda a 2 anos, e também as contravenções penais, tá? Então essas são as infrações de menor potencial ofensivo, e aí eu já sei então quando que um delito vai ser julgado nos juizados, quando que ele não vai ser julgado nos juizados. Só toma cuidado. Se eventualmente se tratar de um delito, mesmo que a pena seja inferior a 2 anos, mas que seja praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, aí eu não aplico esse procedimento. Então, no âmbito da Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2016, perdão, de 2006, você não aplica o procedimento dos juizados. Beleza? Então, essa é a primeira premissa. Vamos lá, segundo critério. Então, os juizados, eles foram criados com uma finalidade bastante clara. Eu sempre digo, né? Muita gente fala assim, meu Deus, ninguém sai preso no juizado, tal. Gente, esse foi o objetivo, isso está na lei, então ele funciona. Se realmente a pessoa tem essa impressão, é porque ele está dando certo, pelo menos no sentido da intenção com a qual ele foi criado. O juizado ele realmente foi criado para evitar ao máximo uma pena privativa de liberdade. E como que eu evito a pena privativa de liberdade? São várias as formas, em especial tentando aplicar então penas de multa ou penas restritivas de direitos.
Mas antes de mais nada, para conseguir isso, então, o juizado foi criado sobre a base de alguns critérios orientadores, alguns grandes princípios. Então vamos lá. Desde 2018, agora nós temos 5 critérios orientadores. Tá? Quais são os 5 critérios? Primeiro deles, celeridade. Os juizados foram criados realmente com a intenção de que o procedimento fosse mais rápido, fosse mais célere. Para quem acompanha, às vezes, em grandes centros, a gente sabe que essa celeridade hoje está um pouco comprometida pelo número excessivo de demanda que a gente tem, o número excessivo de fatos que são de competência do juizado, mas a ideia era que fosse mais rápido do que justiça comum. É engraçado, bom, estou falando aqui de onde eu atuo, né? Não sei, né, eventualmente de onde você está vendo a aula, mas eu tenho processos da justiça comum aqui em Curitiba que correm muito mais rápido do que processos que eu tenho no juizado hoje. Então, assim, acabou invertendo um pouco a situação a depender da vara criminal que você atue. Mas, pelo menos, essa era a ideia, fazer algo rápido. Além disso, um segundo critério dos juizados seria a informalidade. Meus caros, nos juizados especiais criminais, a ideia é o seguinte: se o ato praticado ele alcançou a finalidade a que ele se destinava, não tem por que pronunciar nenhuma nulidade. Então o procedimento ele é mais informal mesmo. Só para você ter uma ideia agora, está sendo admitido nos juizados, estou falando aqui do Paraná, não sei se em todos os estados já está assim, mas aqui é permitida que a pessoa seja intimada por meio de WhatsApp. Isso mesmo, e tem inclusive um termo que o Tribunal de Justiça preparou, a citação não, mas a intimação sim. Então ela assina o termo, se ela aceitar, é feita a intimação por WhatsApp. Então veja, isso tem a ver com a informalidade mesmo dos juizados. Desde que você consiga alcançar o fim a que se destina, ou seja, né, dar conhecimento à parte de algo que vai acontecer, isso é suficiente. Além da informalidade, também é um critério orientador dos juizados a oralidade. Tá? A oralidade. Ou seja, o procedimento dos juizados vai ser eminentemente oral. Não significa que você não vai ter nada escrito, mas você só vai reduzir a termo aquilo que for realmente mais importante, mais relevante, tá? Então, obviamente, há uma audiência de conciliação. Pergunto, há necessidade na audiência de conciliação de as pessoas estão discutindo, alguém fica digitando tudo que elas estão discutindo? Claro que não. Deixa elas livres. Eventualmente, após, se elas chegarem num acordo, aí sim, esse acordo ele vai ser reduzido a termo. Prossigo. Quarto critério orientador, economia processual. Economia processual. Tentar, ao máximo, tá? Aproveitar os atos dos juizados, né? E realizar o máximo de atos numa oportunidade só. Um dos exemplos clássicos que se dá, mas isso também vale para o procedimento comum, tá? Não é só para o ordinário, por exemplo. Mas vamos lá. O juiz marcou uma audiência, tá? O juiz marcou uma audiência. Vamos imaginar que vem todo mundo. Testemunhas da acusação, testemunho de defesa, tal Ministério Público, tal advogado. Só não veio uma pessoa, o réu. E a gente descobre que o réu estava preso e o juiz acabou não pedindo para requisitar, até porque não tinha essa informação. Veja, eu tenho que solicitar o réu. Vamos imaginar que o juiz então pensa, né, e decide por bem em redesignar a audiência. E nisso, né, ele tinha duas opções. Pensa, primeira opção, eu mando todo mundo embora, falo, gente, infelizmente a audiência está cancelada, muito obrigado, e aí futuramente nós vamos intimá-los da nova audiência. Olha o trabalho que isso ia dar. Eu ia ter que, depois que tivesse a data, mandar uma intimação para cada uma destas pessoas. Segunda opção, que atende a economia processual. O juiz pede para todos aguardarem, dá uma olhadinha na pauta de audiências, veja onde tem data, já marca aquela audiência para data, já faz um termo e pede, ó, todo mundo por gentileza vem aqui, todo mundo assina o termo, vai sair com uma cópia dele e todos vocês já estão intimados para a próxima audiência. Pronto. Então dali já serão todos intimados, só falta agora mandar requisitar o réu. Isso é economia processual, tá bom? E para finalizar, o último critério orientador dos juizados é o critério agora, desde 2018, da simplicidade. Então a ideia
é que os atos, tá? E não confundir com informalidade que diz respeito, né, à questão de nulidades. A simplicidade é realmente a linguagem que vai ser usada nos juizados, a forma que os atos serão realizados. Não precisa ter toda aquela, né, aquela liturgia, por exemplo, que acontece no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um procedimento extremamente formal, se você for ver, né? Muito formal até. No caso dos juizados, não. Então a simplicidade é isso, né? O próprio conciliador, no momento que vai explicar o benefício, às vezes, para a pessoa, né, vai ter que usar uma linguagem mais, mais apropriada para a pessoa entender. Muito difícil chegar para uma pessoa e falar, olha, meu caro, não se preocupe, você aceitando uma transação penal não está assumindo nenhum juízo de culpa. O cara vai ficar, pô, calma lá, como não, né? Eu estou sendo punido, estou recebendo uma pena. Então, às vezes o cara não entende. Então tem que pegar e realmente usar uma linguagem bem mais simples para falar, olha, fica tranquilo, isso é uma troca. Se você aceitar, né, isso não implica em nenhum prejuízo para você, não custa em certidão, não custa em nada. Então, às vezes tem que realmente ter uma simplicidade no trato com o jurisdicionado e, claro, né, com os atores processuais. Essa é a ideia. Tudo bem? Bom, vamos lá. Outra coisa. Os juizados, então, eles querem evitar a pena privativa de liberdade, tá? Esse é o grande intuito dos juizados, evitar a pena privativa de liberdade. Como é que eu evito uma pena privativa de liberdade? Bom, no âmbito dos juizados foram idealizados, eu digo, alguns diques de contenção. Há uma infração de menor potencial ofensivo, então nós temos alguns momentos em que eu tento barrar a possibilidade de que aquele caso vá à frente e eventualmente a pessoa possa ser condenada. Então nós vamos chamar aqui na nossa aula isso de institutos descarcerizadores, tá? No âmbito dos juizados especiais criminais. Quais são eles? O primeiro você vai dizer, professor, para, isso não é um instituto, não foi ali que trouxe a previsão, o pior é que foi, que é a possibilidade da composição civil dos danos. Composição civil dos danos. É o acordo, tá? É o acordo. É a conciliação. Você vai dizer, professor, mas não foi a lei dos juizados que trouxe isso pela primeira vez. Não, mas no âmbito criminal foi. Isso é uma novidade, claro, a gente está falando de uma lei de 95, mas isso era uma novidade sem tamanho para a época. Não existia, não tinha isso de, olha, imagine você numa ação penal pública condicionada à representação, deixar de oferecer uma denúncia porque as partes trocaram lá por um valor ou pediram desculpas e morreu a discussão. Nos juizados é assim. Então a primeira coisa que se tenta é um acordo entre o autor do fato e a vítima. Claro que nem sempre isso será possível, né? Nem sempre a gente consegue êxito nesse acordo, até porque, por exemplo, tem delitos que sequer tem vítima determinada, né? A pessoa foi pega com drogas para consumo próprio, tá? Essa conduta é julgada nos juizados. Eu vou tentar acordo com quem? Não tem vítima, percebe? O próprio autor é vítima também, porque é a saúde dele que eventualmente ele está afetando, então não há que se falar. Mas é a primeira ideia. Então assim, não existia nada parecido, então a lei dos juizados passou a prever que para as infrações de menor potencial ofensivo daria para tentar essa composição. O segundo instituto descarcerizador que a lei vai prever, e esse realmente é mais importante até, é a transação penal. Tá? Transação penal. Esse é importantíssimo, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas a ideia de transacionar é de trocar. Tá? A transação é como se fosse uma troca. Né? Então, o promotor de justiça, digamos que seja uma ação penal pública incondicionada, ele poderia já denunciar o camarada, desde que ele tenha elemento. Senão, olha só, hein? Se o promotor não tem elemento para denunciar, ele não deveria oferecer transação penal, ele deveria pedir arquivamento. A gente sabe que às vezes na prática isso não acontece, não oferece transação para todo mundo. Mas não, né? Se ele acha que era caso do arquivamento, ele já deveria pedir o arquivamento. Sacanagem oferecer uma transação para alguém que sequer seria denunciado, né? Mas vamos lá. Então, a proposta é, eu posso denunciar o sujeito, auto lá. É como se eu estivesse aqui com a denúncia pronta já. Eu chego, meu camarada, de um lado eu posso te denunciar, mas eu vou te propor um benefício que a lei prevê. Eu faço uma troca, eu transaciono e eu não ofereço essa denúncia, mas para isso você tem que aceitar ou uma pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. Uma pena alternativa. Tá? Tá na mão do acusado. Nessa hora nem acusado formalmente ele é, né? Tá na mão do noticiado. Ele pode aceitar ou não, o ato é voluntário. Veja, você vai pensar, professor, qual que é a vantagem dele aceitar uma transação penal nesse momento?
São várias. Quando a pessoa aceita a transação penal, primeiro que eu sempre falo, ela troca um juízo de dúvida por um juízo de certeza. Processo é jogo. Essa é a grande verdade. Processo é jogo. Tá? Então, independente se eu sou culpado ou sou inocente, falar para vocês que a pessoa pode chegar com absoluta certeza que vai ser absolvida perante o juízo, quem conhece a prática sabe que isso é uma falácia. A depender do juiz, às vezes casos absurdos levam à condenação, a depender do juiz, casos absurdos levam à absolvição, né? E não só o juiz, dos atores, o próprio advogado, eventualmente o cliente poderia ter o direito, mas ele não desempenhou bem suas funções. Eu quero dizer o seguinte, nem sempre, é uma ilusão a gente achar que sempre se faz justiça num processo. Então, o grande ponto é esse, né? Há uma dúvida, né? Ok, você até pode responder o processo, né? Eventualmente vai ser feito tudo para conseguir a sua absolvição pela defesa, mas eu não posso garantir. Quando ele aceita a transação penal, eu sempre falo que há um juízo de certeza. É a certeza de que ele não vai ser condenado, é a certeza de que ele não vai ser preso. Essa é a certeza. Então começa aí a vantagem. A segunda vantagem da transação penal é que a pessoa aceitando, ela não está assumindo culpa. A transação penal não gera efeitos no juízo cível. E eu já vi muita gente falando essa bobagem. Tá? Me desculpem, claro, mas muita gente vai lá, tal, já que aceitou. Às vezes até o advogado da parte contrária, não, a gente vai entrar com uma ação de indenização porque ele aceitou a culpa. Sinto muito, mas não significa isso. A própria lei diz que a transação penal não gera efeitos no cível. Então a pessoa simplesmente está deixando de oferecer, tá deixando de responder o processo, só isso. Então não gera efeitos no cível. A transação penal, eu sempre digo, é um nada jurídico. É um nada jurídico. Você não pode achar que no cível vai ser mais fácil. Tem nada, tem que provar tudo igual, tá? Terceira vantagem. A pessoa, além de não ser presa, com certeza absoluta, né, ela não vai ter marcado na sua certidão de antecedentes criminais e nem vai ter configurado a situação de reincidência. Não tem isso. Veja, a lei só vai dizer o seguinte, olha, só vai ficar, né, uma informação, mas isso fica nos próprios juizados, de que a pessoa aceitou a transação penal para que nos próximos 5 anos, e aí tem um prazo em que ela não pode aceitar mesmo, ela não possa novamente ter outra transação. Eu falo, tanto isso é um benefício que eu só dou 1 a cada 5 anos para a pessoa, tá? Então assim, a grande vantagem é essa, o camarada não fica com antecedentes criminais, não tem reincidência, e digo mais, sou bastante sincero, já vi muita gente indo no juizado, e não estou falando de pessoas que foram forçadas, né? Às vezes a pessoa ela percebe isso, ela fala, olha, eu não ameacei fulano de tal, mas eu tenho medo, porque eu acho que ele vai trazer testemunha. E as testemunhas vão dizer. Eu não ameacei, tenho certeza absoluta, mas eu não vou conseguir provar que as testemunhas estão mentindo. Eu já vi pessoas falando isso, e isso é complicado, a gente sabe que isso é verdade. Bom, lá 2 testemunhas, né, fazem lá bem fechadinho uma versão delas, às vezes o camarada é honesto, ele não vai levar testemunha falsa, ele é honesto, ele diz, não, realmente a gente estava sozinho. Ele diz, quer saber uma coisa? Eu vou aceitar porque, né, senão eu corro o risco de ser condenado. Já vi várias pessoas nesse sentido. E nem se fala para aquele que realmente praticou o delito, né? Isso nem se fala. Mas é importante lembrar que a transação penal ele aceita se ele quiser. Continuando. Além da transação penal, um outro instituto descarcerizador que foi previsto na lei é a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo. Agora, meus caros, por outro lado, funciona assim. Pensa bem. Primeiro, ocorreu o delito, foi levado para o juizado, tentei fazer acordo com a pessoa, não deu. Aí chega o Ministério Público fazendo essa proposta de troca. Eu troco a denúncia por, eventualmente, né, uma pena restritiva de direitos ou multa se você aceitá-la desde já. A pessoa não quer ou não preenche os requisitos, que a gente vai falar na aula, tá? Não preenche os requisitos. Então, o promotor denuncia. Oferecida a denúncia, entra agora a terceira possibilidade, o terceiro requisito, que é a suspensão condicional do processo. O promotor denuncia, mas agora veja com um benefício um pouquinho pior, que ele propõe o seguinte, meu caro, você está denunciado. Se o juiz receber a denúncia, eu proponho para você que você aceite algumas condições, por isso suspensão condicional. Caso você aceite, é como se esse processo ficasse aqui em stand-by, suspenso, pairando sobre sua cabeça. Só que diferentemente da transação penal, em que na transação é proposta, se cumpriu, acabou, a suspensão tem um período de prova. A pessoa fica literalmente à prova. Como regra, esse período é de 2 anos. Como regra, de 2 anos. É o período de prova. Por 2 anos, a pessoa vai ter que cumprir com as condições que o Ministério Público propôs a ela. Caso ela cumpra com essas condições pelo período de 2 anos integralmente, o que acontece ao final? Extingue a punibilidade. Veja, um baita benefício.
A pessoa que eventualmente de fato praticou o delito, para ela é um baita benefício. Por outro lado, se ela cumpriu por 1 ano e 11 meses, no último mês ela descumpriu, sabe o que acontece? O juiz pode revogar a suspensão e não serviu para nada, volta o processo. Ah, mas professor, não vai prescrever o crime nesse período? Não, porque a própria lei diz que o prazo prescricional fica suspenso, enquanto houve a suspensão condicional do processo. Então eu suspendo o processo, mas o prazo prescricional também ficará suspenso. Tá? Então esses são os benefícios da lei, né? Os institutos descarcerizadores. Eu digo que tem mais um, mas esse está no Código Penal. Que eventualmente vão imaginar, não, o cara não preenche o requisito ou foi para frente o processo porque ele não aceitou. Mesmo assim, se ele for condenado, ainda existe a possibilidade de substituição da pena restritiva da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. No entanto, essa substituição, agora que eu falei, está prevista no Código Penal, tá? Em especial, artigo 44 do Código Penal. A suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95, tá? A transação penal, artigo 76 da Lei 9.099 de 95. E a composição civil dos danos, em especial ali, artigo 74 e seguintes também da Lei 9.099 de 95. Tá? Então aqui você vai ter, né, esses institutos. Meus caros, então vamos lá? Vamos avaliar rapidamente como é que seria o procedimento e vamos ver daí sim os requisitos para esses institutos acontecerem. Começando então aqui pela ideia. Olha só, ocorreu então uma infração de menor potencial ofensivo. IMPO. Ocorreu infração de menor potencial ofensivo. Sabe qual é a primeira consideração que você tem que fazer? Eu não necessito de inquérito policial. Nesses casos, meus caros, é possível lavrar apenas um termo circunstanciado. Então essa é a primeira consequência importante no âmbito dos juizados. Não há necessidade de inquérito policial. Mero termo circunstanciado supre. Ele é muito mais sucinto. Ainda outro detalhe, tá? Anote aí. Como regra, não cabe prisão em flagrante. Não cabe prisão em flagrante, nem é possível impor fiança, tá? Também não é possível impor fiança ao sujeito, tá? Isso é uma das regras mais importantes em relação, né, a essa possibilidade. Professor, então como é que funciona? Funciona assim, ó, o camarada foi pego em flagrante, digamos assim, ou não importa. Então é feito o termo circunstanciado e pela lei a pessoa seria encaminhada imediatamente, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. O juiz não está lá esperando, ó, vamos esperar quem vai chegar hoje aqui. O juiz já tem a pauta cheia por meses, né? Então na prática é marcado um dia em que essa pessoa deverá comparecer, olha só que simples, numa audiência preliminar. Uma audiência preliminar, tá? Pois bem, nessa audiência preliminar, busca-se primeiro a composição civil dos danos. Assim, ó, meus caros, como regra, essa composição civil dos danos só deveria ser possível nos crimes de ação penal pública incondicionada, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação e nos crimes de ação penal privada. Como regra, então, crime de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. Porém, né, eu vejo muito, e isso é bom, eu acho bom, né? É muita possibilidade que se abre de composição civil mesmo para crimes de ação penal pública incondicionada. Vejo muito isso acontecer, mas em tese não haveria a possibilidade, tá? O importante é saber o seguinte, se houver a composição civil dos danos, meus caros, olha só, ela é encaminhada para homologação do juiz, tá? Não cabe recurso
não cabe recurso, né? Pô, camarada faz o acordo e depois ele quer recorrer do acordo que ele mesmo fez? Claro que não cabe. A não ser que ele consiga provar que houve vício na manifestação de vontade. Imagina, ele foi entrar no prédio, o cara lá ameaçou ele com uma arma e falou, ou você faz acordo comigo ou eu te mato na saída. Aí tudo bem, né? Mas se foi realmente livre a vontade dele, não há que se recorrer. E mais do que isso, tá? Gera efeito cível. Veja, se eu fiz um acordo, eu tenho ali um título executivo judicial, porque ele foi homologado pelo juiz. Então eu posso executar no cível esse acordo que foi feito. Fechou? Então, essa é a ideia. Não deu certo? Então nós passamos agora para o segundo momento. E o segundo momento é o momento da transação penal. Tá? Transação penal. A regra seria, só caberia a transação penal para ação penal pública incondicionada e para a ação penal, pública condicionada à representação. Como regra, só caberia a transação penal nesses dois casos, tá? Como é que funcionaria? Seria proposta a transação penal, se a pessoa aceita, vai para a homologação do juiz, e aí o detalhe é que da transação penal cabe apelação, a pessoa pode sim apelar, digamos que ela só aceitou porque ela não queria perder a oportunidade, mas foi tão grave a transação, às vezes acontece, eu já presenciei isso, a transação penal proposta era maior do que seria se a pessoa fosse condenada, então às vezes a pessoa ela aceita e logo na sequência ela apela para diminuir só o que ela tem que cumprir a título de transação penal. E também, meus caros, não gera efeito cível. Eu coloco isso porque daí você percebe que há uma grande diferença entre transação penal e composição civil dos danos. Eu só peço que se tome cuidado, por quê? Porque o STJ, ele tem admitido a transação penal também na ação penal privada. Ele também tem admitido a transação penal na ação penal privada. E ele diz que quem propõe, nesse caso, quem propõe seria o próprio querelante. O próprio querelante que vai propor, então, o que ele quer que a pessoa cumpra a título de transação penal. Maravilha? Então isso, veja, na audiência preliminar estou tentando matar a situação. Se não der certo nenhum dos dois institutos, então assim, agora eu quero que você note, de duas, uma. Ou então, ao término da audiência, tá? Eu posso ter aqui, ao término da audiência, o oferecimento de denúncia ou queixa, pode ser oferecida oralmente e é reduzida a termo. E se isso acontecer logo na sequência, se a pessoa estiver presente, eu cito ela. Ou então, professor, não foi oferecido na audiência. Ninguém é obrigado a oferecer na audiência. Então vai ser oferecido depois da audiência preliminar. Então eu vou ter aqui o oferecimento de denúncia ou de queixa. E aí então é citado o acusado. Beleza? Bom, feito isso, vamos passar agora para outro slide, porque agora o que vai acontecer? Simplesmente eu marco uma outra audiência. É muito simples o procedimento dos juizados. Então agora eu chego, tá, no momento da audiência de instrução e julgamento. Você percebeu? Houve uma audiência com alguns filtros, não deu certo, vamos para a audiência de instrução e julgamento. Alguém poderia dizer, mas professor, a denúncia não foi recebida, a queixa não foi recebida. É isso mesmo, no juizado é diferente. Por isso que não dá para querer comparar com o procedimento ordinário e sumário, aqui é diferente. Tá? Foi oferecida a denúncia, a queixa-crime e por enquanto não teve manifestação nenhuma, só foi marcada a audiência. Aí funciona assim. Ó. Na abertura da audiência, a primeira coisa é, se não foi possível antes, uma nova tentativa de composição civil dos danos ou de transação, se não deu para fazer antes. Logo na sequência, eu passo aqui então para a resposta à
a acusação. Então aqui vem a defesa. Veja, o juiz ainda não recebeu. Eu ofereço a resposta à acusação. Oferecida a resposta à acusação, cabe ao juiz receber ou rejeitar. Então o juiz pode rejeitar ou ele pode receber a denúncia ou a queixa. Tá? Agora sim ele analisa. Eu sempre considerei esse procedimento mais justo, porque aí ele só vai analisar se recebe ou rejeita depois que os dois se manifestaram. Enfim, se ele rejeitar, acabou, mas se ele recebe, então vamos prosseguir. Tá? O que vai acontecer? Olha, toma cuidado, porque antes de mais nada, ele vai verificar se há ou não a proposta de suspensão condicional do processo. É aqui que entra a proposta de suspensão condicional do processo. Claro, nada impede que seja oferecida em outro momento, mas a regra é que fosse proposta exatamente logo depois do recebimento. Ou melhor, ela já estaria proposta, porque funciona assim, quando o promotor denuncia, ele já deixa a proposta junto. Ó, desde já proponho a suspensão. E aí quando chega na audiência de instrução, se o juiz receber a denúncia, aí ele fala, olha, há uma proposta de suspensão, quer aceitar ou não. Se aceitar, vai para o período de prova, se cumprir, extinguiu. Não aceitou ou não cumpriu, eu vou prosseguir então com a instrução. Eu vou ouvir a vítima, eu vou ouvir as testemunhas, primeiro de acusação e depois de defesa. Vale lembrar que são 3 por parte, tá? E aí eu procedo já ao interrogatório. Terminado o interrogatório, partimos aqui aos debates orais. Primeiro, a acusação, que tem 20 minutos prorrogáveis por mais 10, e depois eu passo para a defesa, que também vai falar por 20 minutos prorrogáveis por mais 10 minutos. E então o juiz está apto, a proferir a sua sentença, tá? Então assim, procedimento, moleza, tá? Procedimento, moleza. O que eu quero mostrar para vocês agora é rapidinho, já deu mais de 30 minutos esse nosso encontro. Então assim, gente, eu já falei, né? Eu pediria que você lesse o material, tem algumas informações importantes e tal, então, né, para você acompanhar. Mas eu estou indo lá para o artigo 76, parágrafo 2º, que é o artigo que diz assim, quando que não cabe transação. Você tem que saber isso, né? Se é um dos benefícios da transação, quando que ela não cabe. Então vem comigo. Não cabe transação, não se admitirá a proposta. Essa proposta é da transação penal, tá? Não cabe quando? Quando o autor do fato, ele foi condenado por sentença definitiva. Veja que eu pulo o resto ali antes. Então assim, não é o condenado que ainda está em recurso, é o condenado que já transitou em julgado pela prática de um crime, tá? Ou seja, se ele foi condenado a contravenção, pode, só crime que não pode, há uma pena privativa de liberdade, ou seja, e se ele foi condenado por um crime, há uma pena restritiva de direitos, ou a multa, de novo, pode. Então veja que só daqui você consegue extrair um monte de questão. Eles podem pegar um monte de pegadinha, fulano de tal foi condenado por contravenção penal, então ele pode ter direito. Fulano de tal foi condenado por um crime, mas a pena dele foi restritiva de direitos, então ele tem direito. O que ele não pode ter sido, repito, condenado em definitivo por um crime a uma pena privativa de liberdade. Eu tenho que ter tudo isso junto, senão ele mantém o direito à transação penal. Segundo requisito, são cumulativos, tá? Não pode ter a proposta se ficar comprovado ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva de direitos ou multa nos termos desse artigo. Agora sim, ou seja, se ele aceitou outra transação penal nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Há 6 anos atrás ele aceitou, então ele mantém o direito. Agora, se nos últimos 5 anos ele aceitou, já era, pula a etapa. E para finalizar, também eu não vou admitir a proposta se eventualmente não indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias, ser necessário e suficiente a adoção da medida, tá? Aí é um critério bastante subjetivo que caberá ao juiz analisar. Gente,
E, além de tudo que você tem que estudar, esse parágrafo 2º do artigo 76 é um dos mais importantes. Além dele, estou passando aqui, né, é tanta matéria, né, para falar sobre o juizado especial, o ideal realmente seria, e não estou exagerando, se a gente tivesse umas 4 aulas de 30 minutos cada uma, talvez desse para, né, bem adequadamente falar de todo o procedimento, enfim. Mas enfim, não importa. Vamos lá, vamos falar agora da suspensão condicional do processo. E aqui tem um detalhe importante, isso é relevante. Gente, olha só, presta atenção. A transação penal e a composição civil dos danos só valem para infrações penais de menor potencial ofensivo. Ponto. Você viu lá no comecinho da aula, o primeiro tema que eu falei foi o que é uma infração de menor potencial ofensivo. Agora, a suspensão condicional do processo não fica vinculado a ela. Explico. Olha só. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei. Opa, calma lá. Pega o furto. Pega o furto. A pena do furto simples varia de 1 a 4 anos. A primeira pergunta que eu faria, gente, o furto é julgado nos juizados? Resposta, não. Porque nos juizados a pena máxima não pode ultrapassar 2, a pena do furto é de 4. Então, o procedimento, no caso do furto, seria o procedimento comum ordinário. Logo, não cabe transação. Só cabe transação quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo. Beleza. Agora vamos olhar a pena mínima do furto. Eu tenho a pena mínima de 1 ano. E pela pena mínima igual ou inferior a 1 ano, a pessoa tem o direito à suspensão do processo. Então, quem pratica furto, esse benefício pode obter. Mas vamos lá, além da pena. Então, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos. Esse é o período de prova, desde que o acusado não esteja sendo processado. Há uma discussão se isso violaria ou não o princípio da presunção de inocência, mas alguns julgados dizem que não, dizem que como se trata de benefício e tal, né, não há que se falar em vedação, né, uma liberalidade do MP oferecer, enfim, tá? Mas o que é mais cobrado em prova é essa segunda parte. Ou não tenha sido condenado por outro crime. Aí se pega uma questão no OAB que fala assim, o camarada foi condenado. Por quê? Por uma contravenção. Ele tem direito ou não tem? Claro que tem. Contravenção pode, não pode ter sido condenado por crime. Eu não confundo as espécies. Desde que estejam presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena do artigo 77, que daí são circunstâncias pessoais. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, enfim, devem ser favoráveis ao acusado. Então, assim, suspensão condicional do processo, artigo 89. Não deixe de dar mais uma lida, tá? Importantíssimo. Gente, eu preciso terminar aqui, tá? Infelizmente, né, o tempo é curto, a matéria é longa, mas assim, pega o material, leia e estude. Embora a gente tenha tentado focar aqui para o mais importante, acho que ficou claro, né? A questão do procedimento, não cabe prisão em flagrante, não é feito o inquérito policial, basta um mero termo circunstanciado e assim por diante. Espero de fato e de coração que tenha auxiliado vocês. Além disso, o material vai auxiliar. Meus caros, muito obrigado então, fiquem todos com Deus, bons estudos e se gostou, deixa um joinha, manda um like pra gente aí, manda um recadinho, beleza? Valeu, muito obrigado.